A Marvel enlouqueceu e no painel da San Diego Comic Con de 2022 anunciou 2 filmes dos Vingadores para um único ano. Pois é, em maio de 2025 teremos Vingadores Dinastia Kang e em novembro do mesmo ano teremos Vingadores Guerras Secretas, que fechará a fase 6 do UCM. Nesse vídeo aqui eu vou contar pra vocês tudo o que aconteceu na saga Dinastia Kang dos quadrinhos, o qual o filme vai se basear. E assiste até o final porque tem várias reviravoltas chocantes. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo explicando as guerras secretas também, tá? É só pedir bastante aqui nos comentários. E se esse vídeo aqui bater 10 mil curtidas, eu trago um vídeo de história completa da Dinastia Kang, que são mais de 350 páginas de história. Mas beleza, antes de tudo eu preciso apresentar o Kang pra vocês. E de uma forma rápida e resumida, ele nada mais é do que um grande vilão que viaja no tempo. Só que o problema é que ele vai além disso. Ele se chama Nathaniel Richards e tudo começou na Terra 6311 no século 30, onde ele descobriu uma máquina do tempo. Acontece que Nathaniel é um rapaz de intelecto nível super gênio. Aí, estudando todo tipo de tecnologia avançada, ele se tornou um especialista. Então, após aprender tudo o que podia, ele passou a procurar meios para se tornar o governante do contínuo espaço-tempo. Só que nessa treta de ficar viajando entre o espaço-tempo, uma bagunça passou a acontecer quando, sem querer, ele começou a criar autoduplicatas divergentes, ou seja, várias versões diferentes de si mesmo foram geradas aí por conta do paradoxo de viagem no tempo. Por conta disso, em diversas histórias, vemos as mais diferentes encarnações de Nathaniel Richards. Ele já foi Kang, o Conquistador, o Faraó Ramatut, o Centurião Escarlate, Immortus e até mesmo o Rapaz de Ferro. Kang é um personagem que foi criado por Stan Lee e desde a sua primeira aparição nos quadrinhos, ele tem sido uma constante ameaça para os Vingadores em diversos arcos de histórias. E a saga que a Marvel vai adaptar para os cinemas é a Dinastia Kang, que começou a ser publicada nos quadrinhos em 2001. Essa saga é dividida em 16 edições, e como eu disse no começo do vídeo, conta com mais de 350 páginas. A história começa com um personagem chegando no planeta Terra. Ele é conhecido como o Centurião Escarlate. Ele se revela aí como um enviado de alguém maior e que deseja falar com os líderes do planeta. Rapidamente, ele é enfrentado por uma parcela aí de Vingadores que chegam no local após serem avisados por um alerta de inteligência artificial. A equipe de heróis aqui é levemente diferente da que a gente está acostumado a ver aí nos filmes da Marvel, né? Temos o Homem de Ferro, Tony Stark, o Visão, o Golias, a Vespa, o Triátulo e a Warbird. Inclusive a Warbird nada mais é do que a Carol Danvers, né? Que vocês conhecem aí como Capitão Marvel. A única coisa é que ela mudou de nome heróico aqui mesmo, então nada além disso, é ela mesmo. Enfim, os Vingadores têm um pouco de trabalho aí, mas conseguem dar porrada no Centurião Escarlate. Até que o ser que o enviou finalmente aparece. Era Kang, o Conquistador. Kang revela que o Centurião Escarlate era seu filho e ele o mandou para a Terra para tentar conversar. Nisso, com uma tecnologia avançada, ele chega destruindo o prédio da ONU para mostrar para os heróis o seu verdadeiro nível de poder. Porém, ele diz que dessa vez ele não quer destruir e sim ser o Salvador. O Kang explica que ele viu o futuro e que o planeta Terra está condenado, destinado à destruição e que isso irá acontecer em breve. E a única esperança de salvar o mundo seria ele. Ele explica que construiu uma base orbital chamada Damocles, uma espécie de nave gigante que tem o formato de uma espada, e que com ela ele é capaz de destruir o mundo também. Ou seja, ele literalmente não dá muita escolha para os Vingadores, né? Ele fala tipo assim, ou vocês entregam o controle do mundo para mim, para que eu o proteja, ou o mundo terá um triste fim. Seja pelo futuro condenado, ou então porque ele vai usar a mega espada para destruir o mundo, a Terra aí tá ferrada, né? Tá ferrada. E ele declara guerra ao mundo, mas com o propósito de protegê-lo. Kang, o Conquistador, diz que se todos se renderem, vai ser mais fácil. Quem ficar do lado dele vai ser poupado e será protegido, mas quem ousar cruzar o seu caminho será morto. O problema é que com isso alguns seres resolveram ficar do lado do Kang, pois o temiam.
Esse foi o caso de Atuma, o comandante do exército de Atlantis, que junto com sua tropa uniu forças ao Kang e atacou aqueles que eram contraditórios. E o mesmo aconteceu com a raça de Deviantes, que estavam morando no subsolo da China e emergiram de lá para dar força ao exército de apoiadores do Kang. E isso foram só alguns casos, pois o mundo virou um caos. Cidadãos comuns resolveram se unir ao Kang para ter a proteção do ser poderoso. Enfim, realmente uma espécie de guerra mundial começou a acontecer. Eram os a favor do Kang versus os contra Kang. Dá pra ver que só na base da manipulação o cara já conseguiu criar um baita problemão, né? Só que aquele papo de que o mundo estava condenado era verdade. Um ser conhecido como a Presença apareceu com uma horda de seres radioativos que pareciam zumbis. Eram esses seres que iriam causar a destruição do planeta, pois eles iriam transformar o mundo todo nessa espécie de zumbi de uma maneira aí muito mais rápida, né? Porque com apenas o toque, esses seres eram capazes de transformar um humano comum em alguém como eles. Então, cara, imagina como o mundo estava, né? Tava uma bagunça. O Kang tinha declarado guerra ao planeta, ele causou uma guerra interna entre a população e ainda tinha a Presença com os seus zumbis radioativos. O bagulho tava louco. E enquanto a história vai se desenrolando, muita coisa bizarra acontece. Alguns heróis, incluindo o Capitão América, eles tentam ir até a base orbital do Kang para tentar destruí-la, só que eles acabam falhando e acabam ficando presos no espaço. O Kang, para mostrar novamente o seu poder, ele devasta o Washington DC e mata milhões de pessoas. E cara, lendo o quadrinho a gente vê como esse cara é insano com essa parada de querer governar. Ele se sente muito bem vendo essas pessoas se matarem por conta de suas ações. Ele mesmo diz, dando risada, que ele se enche de satisfação ao fazer tudo isso. E ao longo de todo o quadrinho, vemos os Vingadores tentando proteger o mundo de todo esse caos. E galera, algo importante é o nome da saga. Já parou pra pensar por que chama Dinastia Kang? Pra quem não sabe o significado da palavra, dinastia é quando uma série de pessoas da mesma família, sejam reis ou soberanos, né, eles sucedem o trono. Ou seja, quando uma sequência de indivíduos ocupa uma determinada função, né? Nas histórias que a gente conhece, o rei morre, aí o príncipe vira rei e assim por diante. E na história, vemos que Kang quer que o seu filho, né, o Centurião Escarlate, que se chama Marcos, seja o seu sucessor nessa era de conquista. Ele quer passar o manto de governante do contínuo espaço-tempo. Por isso, a HQ tem um foco bacana em toda a determinação do Kang de fazer com que o seu filho seja um homem grandioso para assumir o seu lugar. Mas enfim, com o desenrolar das coisas, vemos que cada vez mais o caos aumenta. Por mais que os heróis tentem, sempre surge uma nova surpresa devastadora que acaba aí com as esperanças deles. E não só isso. Durante semanas, toda a destruição sendo causada ao redor do mundo faz com que as pessoas e até mesmo os heróis dessem uma enlouquecida aí por não conseguirem controlar tudo. Até que em um certo ponto, a heroína Vespa, junto com os representantes de cada país, assinam uma carta de rendição ao vilão. Ou seja, Kang venceu. O mundo todo desistiu e se rendeu a ele. Finalmente, ele tinha conseguido o que sempre quis. Porém, nesse meio tempo uma coisa aconteceu, tá? Pois é, sempre tem que acontecer algo, né? Apesar de terem assinado uma redenção, nem todo mundo concordou aí com isso. Havia sim grupos de resistências espalhados por aí. Vários Vingadores continuaram tentando proteger o mundo, né? Acontece que o Centurião Escarlate, que é o filho do Kang, acabou se apaixonando pela Warbird, que é a Carol Danvers. E então, ele traiu seu pai e entregou um segredo para ela. Acontece que um vilão chamado Mestre do Mundo tinha sido o único ser capaz de usar uma tecnologia alienígena avançada de proteção, a qual o Kang era incapaz de destruir. Então os Vingadores roubaram essa tecnologia e aí reuniram o máximo de seres possíveis para ajudá-los a enfrentar as forças do Kang. Como suas armas não faziam mais efeito, o Kang teve que se retirar do planeta e voltou para Damocles, a sua base aí em forma de espada. Lá, o Kang colocou uma armadura dourada capaz de criar uma projeção extremamente gigante de si mesmo. Porém, para sua surpresa, surgiu um Capitão América gigante para lutar contra ele. Pois é, os Vingadores conseguiram acesso a uma nave alienígena em formato de pirâmide que foi capaz de gerar essa projeção. E os dois começam a lutar e todo golpe que a projeção acerta, o corpo dele sente. Mas como Steve era um lutador aí mais experiente, ele conseguiu vencer.
A Warbird então reúne a energia de uma estrela e causa uma grande explosão que destrói a nave do Kang. Aí temos mais uma batalha do Capitão América contra o Kang depois, tá? E dessa vez é o verdadeiro mano a mano, é a porrada mesmo. O Kang já sabia que tinha sido derrotado, mas como honra, ele decidiu lutar até o fim, até que acabou desmaiando. O Kang é enviado para uma prisão, onde ele sabia que após um julgamento ele seria condenado à pena de morte. Em um desses dias que aguardava o seu fim, de surpresa, o seu filho Centurião Escarlate apareceu para retirá-lo de lá. O Kang vai com ele e juntos eles vão embora para a base principal do Conquistador. E no final, temos uma grande reviravolta. O Kang revela que sabia da traição do seu filho desde o começo, mas que fingiu não saber o tempo todo, pois acreditava que ele era seu herdeiro perfeito. Ele então mostra que esse é o seu 23º filho, e que todos os outros ele matou, pois os achou ruins para sua linhagem. Kang conversa com o Centurião Escarlate e fala que teria o perdoado se ele o tivesse deixado morrer e seguisse na sua linhagem de conquistador. Mas, como seu filho o retirou da prisão, ele não pode deixar um traidor ao seu lado para sempre. E então Kang esfaqueia e mata o seu próprio filho. Essa parte aí termina com ele dizendo que obteve vitória, que teria um fim grandioso, que se tornou temido e teria um ótimo herdeiro, mas que agora ele não tem nada, nada além de tempo. A saga termina com uma edição mostrando aí que apesar dos Vingadores terem derrotado o Kang, as marcas que o vilão deixou no mundo foram muito grandes, inúmeras mortes e lugares destruídos, além, é claro, de um medo gigantesco dentro de cada um deles. Ah, e lembra daquele ser conhecido como a Presença, que tinha o povo zumbi radioativo e tal? Então, no meio da história, os Vingadores o derrotaram e o forçaram a ajudá-los na luta contra o Kang. Mas não tem tanta relevância assim além disso, tá? Era só isso aí que eu queria dizer pra vocês mesmo. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês. Um forte abraço e até mais.